Imagine-se pegando um ônibus como qualquer outro estudante, mas de repente, um trem se choca contra o veículo, encerrando sua vida instantaneamente. Nos últimos momentos de Arud, ele se lembra de prometer à sua amada que ficaria ao lado dela para sempre. No entanto, ao despertar, ele percebe que seu nome não é mais Arud, e sim Ryu, e que Deus lhe concedeu habilidades secretas que o tornam extremamente poderoso. Enquanto essas memórias inundam sua mente, Ryu se pergunta se a febre está causando alucinações, mas seus pensamentos são interrompidos quando alguns homens entram na casa com um saco enorme, dizendo que ele cheira como uma convenção de anime e o expulsam para fora. Enquanto colhe frutas, Ryu continua confuso sobre quem era Arud, mas decide que isso não importa, pois agora ele é Ryu e sua missão de vida é vingar sua mãe, que foi assassinada diante de seus olhos. Após comer as frutas, ele veste suas roupas e um grupo de mulheres se aproxima, chamando-o de um franzino feio. Contudo, Célia o aborda educadamente, perguntando se ele viu a amiga delas, Flora. Ele responde que nunca a viu, e Célia, usando um feitiço mágico para verificar a verdade, percebe uma imensa quantidade de aura pura emanando de seu corpo. Ao ver que ele não mentia, Célia lhe dá algumas moedas de prata em agradecimento pelas informações, e ele corre para compartilhá-las com seus amigos. Porém, ao entrar na casa, um assassino tenta esfaqueá-lo no peito. A bolsa de moedas salva sua vida quando ele cai no chão, apenas para encontrar todos os outros mortos. Conforme estava prestes a enfrentar seu destino, uma mulher o chama de Arud e o ensina a usar a mágica ilimitada dentro dele. Usando sua aura mágica, Ryu fortalece seu corpo e repulsa o assassino com um golpe de palma. Adotando uma postura de karatê que aprendeu nas memórias de Naruto, ele chuta o rosto do assassino após desviar de seus ataques. Quando o assassino continua agressivo, Ryu torce seu braço e o quebra. Enfurecido por ser derrotado por um garoto, o assassino se aproxima novamente, mas é jogado ao chão. Quando estava prestes a acabar com ele, ouve o choro de uma garota e percebe que o item que os bandidos transportavam era Flora. A princesa o implora para salvá-la dessa confusão, mas ao ver todos os corpos mortos, ela desmaia. Não havendo outra escolha, Ryu a ajuda, carregando-a nas costas de volta para as mulheres que a procuravam. A irmã de Flora, Cristina, acusa Ryu de sequestrá-la e imediatamente se mostra agressiva. Ela não lhe dá a chance de se explicar e Vanessa coloca uma faca em seu rosto, ordenando que ele vá ao castelo para se explicar. Os cavaleiros capturam o assassino mais tarde, e uma pessoa misteriosa encerra sua vida antes que ele pudesse revelar algo. Dentro do castelo, Ryu é amarrado e começa a ser torturado por Charles, que tenta forçá-lo a confessar o sequestro de Flora, para encobrir sua própria negligência. Mas o único crime de Ryu era ter uma aparência feia. Quando a princesa acorda de seu sono, ela conta aos seus companheiros que foi Ryu quem a salvou, e ele deve ser chamado imediatamente. Enquanto isso, Ryu ainda é espancado até quase morrer, mas o soldado continua fazendo isso para restaurar sua reputação por ter deixado a princesa ser sequestrada. A ajudante da princesa entra e pergunta o que ele pensa que está fazendo com o garoto, informando que foi ele quem salvou a princesa. Eles o soltam, mas seu corpo colapsa devido aos ossos quebrados, e Célia corre para curá-lo. Após desmaiar, Ryu acorda e se depara com o rosto de Célia, que se desculpa por todas as adversidades pelas quais ele passou enquanto apenas tentava ajudar a princesa. Ela o informa que o rei do país deseja encontrá-lo, após o resgate de sua filha, e ele concorda em ir ao castelo para o encontro. Ao chegar lá, ele demonstra à família real como passou de pedir permissão ao pai da princesa para levá-la a um encontro, até chegar ao ponto de dizer que a filha deste o chama de papai. Alguns dias se passam dentro do reino, e Ryu está pronto para começar a escola com seus colegas. No entanto, sua recepção no primeiro dia não é das mais calorosas, sendo alvo de chacota por um colega que zomba do seu modo de falar. À medida que o dia escolar avança, seus pares descobrem que ele ainda não sabe ler e continuam fazendo piada disso, mas Ryu não desiste facilmente e vai à sala do professor após a escola para uma tutoria particular. Após algumas horas de estudo, Ryu consegue resolver todos os problemas apresentados, uma vez que aprendeu todos os símbolos. Afinal, é apenas adição simples, e ele possui todas as memórias de ser um estudante universitário.
Célia pergunta se algo tem incomodado na escola enquanto toma um chá, e ele confessa se sentir triste por já estar sendo alvo de chacotas, mas disfarça e finge que está tudo bem. Algumas semanas passam e, durante o treino de espada, o instrutor pede que Ryu venha lutar com ele depois de notar sua forma interessante. Ryu demonstra sua técnica não convencional e avança em direção ao instrutor para o combate. As lições de dojo de seu avô permitem que ele continue atacando enquanto mantém sua defesa, mas o colega continua zombando do modo como ele maneja a espada. O instrutor, impressionado com a habilidade de Ryu, pergunta se ele já considerou tornar-se cavaleiro do reino, mas Ryu é o único na classe que não deseja se tornar um. Os meses passam, e Ryu continua aprendendo o idioma para alcançar seus colegas. Em pouco tempo, sua inteligência supera a de todos na classe, mas as memórias de sua vida anterior continuam invadindo sua mente, fazendo-o sentir falta de mais Shan, pois neste mundo o bullying parece ser a única coisa que ele enfrenta. Ryu recorda-se de Michan, seu amor de infância, do qual foi separado quando seus pais se divorciaram. Ele a viu uma vez no ensino médio, mas ela nunca mais voltou à escola, como se tivesse apagado sua própria existência. A luta interna de Ryu se intensifica, fortalecendo sua resolução de que Naruto está morto e que ele, Ryu, é real e sobreviverá a tudo isso. Na manhã seguinte, os resultados dos exames são anunciados, e todos ficam surpresos ao descobrir que um órfão sem-teto conseguiu a pontuação máxima, junto com a princesa. Os valentões, que não merecem ser nomeados, continuam a intimidá-lo, chamando de trapaceiro por ser muito estúpido para se sair tão bem quanto uma princesa. A amiga da princesa defende Ryu, chamando-os de perdedores invejosos, e Célia os apoia, pedindo provas de que Naruto trapaceou. Eles se retiram, envergonhados diante de todos, e Célia mais tarde expressa sua preocupação com o bullying que Ryu enfrenta. Ele pergunta se ela passou por algo semelhante na infância, mas ela responde que pelo menos tinha amigos. Ryu diz que ficará bem, pois tem Célia como amiga, e ela cora como uma típica garota de anime, dizendo que não se importa de ser sua amiga, embora ele continue a pedir que ela repita isso, deixando-o visivelmente emocionado. A relação deles se fortalece e Célia promete que sempre abraçará Ryu se ele chorar por causa do bullying. Ryu diz que isso será perfeito para confortá-lo, porque ela é pequena afinal. Os anos passam enquanto eles os vivenciam juntos, e antes que percebam, Ryu é convidado a representar a escola no próximo torneio de artes com espadas. Os valentões ainda não amadureceram e rejeitam a ideia de Ryu ser o representante da escola, mas o instrutor nega suas objeções. Célia fica impressionada com o quanto Ryu se fortaleceu e nota como ele cresceu, comentando que ele ficou bem maior depois de 5 anos, enquanto ela continua pequena, causando-lhe um dano emocional. Após tomar um chá, Célia pergunta a Ryu sobre seus planos após a formatura, e ele revela que planeja deixar o país, pois não sente que pertence a esse lugar. Isso entristece Célia, especialmente porque ele ajudou a melhorar o ambiente e sempre a animou nos momentos difíceis. Ryu se desculpa por ter que partir, mas lembra ela que ela em breve se casará, ao que Célia rejeita a ideia de se casar tão cedo. Ele sugere que ela comece a pensar nisso em breve, porque ela pode acabar envelhecendo, mas então diz que ela sempre será pequena nos lugares importantes, o que não importa afinal. Célia se pergunta para onde as aventuras de Ryu levarão, e seu único desejo é chegar ao país onde sua mãe vivia antes de falecer. No dia do torneio, o primeiro oponente da academia é Ryu. O valentão diz que ninguém espera nada dele, mas que ele deveria evitar envergonhar a academia com suas habilidades de espada. Seu oponente aparece no campo e é ninguém menos que o homem que o torturou sem motivo quando ele era jovem. A batalha começa e o soldado se pergunta se Ryu está zombando dele. O cavaleiro luta com toda a sua força, pois foi rebaixado desde o incidente 5 anos atrás, mas sua raiva apenas o faz precipitar-se e comprometer sua posição, permitindo que Ryu arremesse sua espada para o ar e termine o combate. O soldado se torna um mau perdedor e diz que não estava realmente tentando e que será mais sério na próxima vez, mas o árbitro repreende para que aceite sua derrota como um cavaleiro honrado. Na noite após o torneio, um homem misterioso bebe com um soldado, sondando-o por informações. Ele pergunta quem era aquele estudante, já que foi o único a ganhar uma partida enquanto seus colegas foram todos destruídos. O soldado revela que Ryu foi quem salvou a princesa 5 anos atrás,
capturando a atenção do homem misterioso. No dia seguinte, Celia está entusiasmada para parabenizá-lo por seu desempenho no combate, mas vê Ryu caminhando em direção a uma mulher que confessa seu amor por ele, fazendo-a questionar seus próprios sentimentos. Durante as aulas, Celia ensina a todos sobre como usar o raio para controlar o poder mágico, mas o valentão aponta que estão aprendendo isso porque Ryu é o único que não consegue controlar suas habilidades mágicas. Apesar de toda a provocação, ele só consegue criar uma pequena esfera de luz, enquanto Celia demonstra à classe que é necessário controlar várias esferas de luz ao mesmo tempo para realmente dominá-la. Ryu fica impressionado com o controle dela e se pergunta por que só consegue copiar a magia dos outros após vê-la. Após a aula, um dos valentões se aproxima de Ryu e o acusa de seduzir mulheres por todos os lugares apenas porque ganhou uma luta. Celia o defende, mas o valentão diz que Ryu também tem flertado com ela, o que ela nega. O valentão avisa que sua família não ficará quieta se ele continuar brincando com as emoções das garotas. A princesa Flora vê isso e fica chateada, culpando-se por causar todos esses problemas para ele e se perguntando como pode recompensá-lo por resgatá-la. Algumas semanas passam, e o garoto irritante apresenta ao restante da classe sua operação de classe, que eles devem completar para obter uma nota alta. Ele revela que obteve informações classificadas de alunos mais velhos e faz com que seu amigo faça Ryu carregar toda a bagagem, pois ele não consegue lançar magia. Ryu aceita sem objeções, mas Flora se sente mal por ele e pergunta se ela pode ajudá-lo a carregar. Ryu permanece cavalheiro e Flora se sente mal por Ryu ter que lidar constantemente com tudo isso novamente. Goblins atacam, mas os alunos os afastam sem problemas e zombam de Ryu por ser o único que não fez nada, embora o que eles não saibam é que Ryu foi o único que notou o homem sinistro observando-os. Quando eles chegam ao final do caminho e pensam que terminaram, vem um penhasco gigante antes da linha de chegada. Antes que possam entender a situação, um grupo de orcs surge e lança suas lanças contra eles. Ryu consegue desviar de um dos ataques, mas o valentão é ferido no pé por uma das lanças. O moleque corre em direção a um dos estudantes, que o empurra para longe. Enquanto isso, a princesa Flora é jogada inesperadamente de um penhasco. Ryu, ao perceber o perigo, corre em sua direção com velocidade máxima e mergulha, conseguindo empurrá-la de volta para o penhasco e salvando sua vida. Em outro local, os orcs continuam lutando contra os estudantes, que se agrupam e usam suas habilidades mágicas para eliminar a primeira horda de inimigos, celebrando a vitória. No entanto, Ryu se questiona se poderá se juntar a eles, visto que não sofreu nenhum dano na queda, graças às suas habilidades mágicas misteriosas e concedidas a ele. Os estudantes culpam o moleque por ter empurrado Flora do penhasco, mas ele tenta colocar a culpa em Ryu, inventando uma história para incriminá-lo. Os demais estudantes acreditam na versão do moleque, mesmo com Flora tentando defender Ryu. Ryu percebe que, mesmo com seus desejos de se formar na academia, isso não se concretizará. Enquanto Flora tenta limpar o nome de Ryu, uma enorme besta surge, voando e bloqueando a saída do grupo. Todos os estudantes se unem novamente para usar suas habilidades mágicas, mas o monstro gigante desvia de todos os ataques e derruba suas armas mágicas. Nenhum dos estudantes parece ter chance contra ele. Enquanto fogem para evitar a morte, Flora é a única que fica para trás, tentando curar um colega caído. A besta se aproxima por trás dela, pronta para finalizá-la, mas Ryu aparece no último segundo, cortando a criatura com sua habilidade mágica. Ele aumenta sua velocidade e agilidade, permitindo que ele ataque o monstro e desvie de todos os ataques. O monstro salta para o céu, preparando um golpe forte, mas Ryu desvia e continua seu ataque, segurando o monstro à distância. Ryu para todos os golpes que vêm em sua direção. Os outros estudantes se reúnem para garantir que Flora esteja bem, mas Ryu se afasta da situação para evitar que descubram que ele ainda está vivo. Um homem sinistro observa de cima, achando o desenvolvimento interessante e comentando que nunca viu uma criança usando as artes espirituais secretas. Mais tarde naquela noite, Celia vai ao encontro do reitor, mas o ouve conversando com os pais do moleque. O reitor reconhece que Ryu provavelmente não fez nada de errado, mas decide colocar toda a culpa nele para salvar a reputação da família real, mesmo que isso signifique acusá-lo falsamente.
Durante a noite, Célia se preocupa que nunca mais verá Rio, mas ele bate à sua porta e entra sorrateiramente. Célia corre em direção a ele, abraçando-o e dizendo quanto estava preocupada. Ela conta sobre a acusação falsa que colocaram sobre ele, mas Rio entende que ninguém reconheceria sua verdade, pois ele é apenas um órfão sem lar. Ele agradece a Célia por sempre estar lá por ele e diz que ela era a única pessoa para quem ele queria dizer adeus antes de ir para a terra natal de seus pais. Mesmo que sejam separados, Rio diz a ela que enviará cartas sob o nome de Aruda e se levanta para partir. Célia pergunta se eles se encontrarão novamente, e ele promete que voltará por ela. Ela deseja uma viagem segura a ele e chora enquanto espera pacientemente por todas as suas cartas. Durante essa noite, o pai do moleque ordena a uma garota chamada Latifa que encontre Rio e o mate, não importa quão longe ele esteja. Rio atravessa o país em velocidades incríveis, pulando sobre qualquer monstro que esteja em seu caminho. Após 3 dias de longa viagem, ele chega ao reino de Galar, onde a notícia de seu crime ainda não chegou. Uma garota misteriosa o segue, e ele sente que algo está errado na cidade. Dentro da cidade, um chefe pergunta se ele gostaria de experimentar algum dos pratos de massa que foram inventados por Lelouch, e Rio, surpreso, questiona como a massa chegou ao seu mundo com o mesmo nome. Rio paga por uma tigela, degustando o prato e se perguntando se essa pessoa é do mesmo mundo que Arud. Após perguntar ao homem onde poderia comprar mais macarrão em sua viagem, o homem o direciona para a sede da guilda. Uma empregada se aproxima dele, apresentando-se como loteamento e cuidando de todas as suas necessidades ao longo do dia. Rio envia uma carta para Célia, dizendo que não poderá se comunicar por um tempo, pois estará viajando pela floresta. Ao deixar a cidade, a garota loira chama loteamento de Lelouch, mas loteamento pede que ela mantenha sua verdadeira identidade em segredo. Rio continua correndo pela floresta até encontrar uma criança deitada no meio do caminho. Ele se abaixa para verificar se ela está bem, mas ela se vira e lança um dente envenenado em sua direção, quase o deixando inconsciente antes que ele neutralize o veneno. A garota gato avança em sua direção em velocidades vertiginosas, e ele mal consegue desviar de seus golpes enquanto ativa seus aprimoramentos físicos. A velocidade dela se multiplica à medida que ela também encanta sua capacidade física e lança-se em sua direção com um punhal, mas ele continua afastando-a e desviando. Ele embainha sua espada e usa suas habilidades marciais superiores para derrubá-la, segurando sua faca em seu pescoço, mas ela começa a chorar e diz que não quer morrer. A garota começa a chorar por sua mãe, e ele a deixa inconsciente com suas artes espirituais. Depois de amarrá-la, ele percebe que um colar de submissão foi colocado nela e se pergunta se poderia dissolvê-lo com a magia que aprendeu. Ele ativa a magia de dissolução com a mão, e o colar se quebra. Dentro das memórias de Latifa, ela lembra de estar no mesmo ônibus e morrer após o acidente. Latifa acorda com o moleque a intimidando, dizendo que ela se tornaria sua irmã obediente e o chamaria de irmão estimado. Ela recusa, então ele choca sua mente e a força à submissão. Ela acorda de seu pesadelo maléfico, e Rio diz a ela que, se ela quiser viver, não deve tentar resistir. Rio a questiona e pergunta quem deu a ela o colar de submissão. Latifa começa a chorar, finalmente percebendo que o colar foi quebrado e que ela está finalmente livre. Rio a conforta, e Latifa conta que nunca soube o nome de seu mestre, mas diz que seu irmão era chamado Stuart, e Rio percebe que o moleque foi quem a enviou atrás dele. Rio pergunta a Latifa se ela ainda pretende matá-lo, mas ela diz que não o prejudicará. Depois de libertá-la, Rio diz que ela é livre para fazer o que quiser e que deveria se afastar dele para encontrar abrigo em um dos reinos. No entanto, enquanto ele se afasta, Latifa continua seguindo e pergunta se ela poderia acompanhá-lo, mas Rio adverte que ela deveria ter cuidado com uma pessoa que acabou de tentar matá-lo. Rio expressa sua desconfiança em relação a Latifa, porém, ela responde que ele pode colocar a coleira nela se quiser, pois tem mais medo de ficar sozinha. Relutantemente, Rio concorda em levá-la consigo e finalmente descobre que o nome dela é Latifa. Eles partem juntos em sua aventura. Depois de um tempo, Rio prepara macarrão para Latifa, que reconhece como espaguete. Ele se pergunta como ela poderia saber o outro nome para a massa, e ela conta que costumava comê-lo, ou pelo menos pensa que sim. Ao ouvi-la chorar durante a noite,
Pedindo para voltar para casa, Ryu percebe que Latifa deve ser do mesmo mundo que Haruto. Ele a conforta durante o sono, e ela acorda ao lado dele, percebendo que ele se parece com o cara que estava com ela no ônibus. Após acordar, Ryu permite que ela o chame de Onchan para confortá-la. Após algumas semanas de viagem, eles conseguem chegar à árvore gigante que Ryu estava buscando, mas Latifa não consegue vê-la. Eles adentram a floresta e passam a noite na natureza. Os pesadelos de Latifa a assustam durante toda a noite, então Ryu usa suas artes espirituais para fazê-la se sentir melhor novamente. No entanto, após isso, um grupo de 3 meninas aparece em seu esconderijo e começa a atacar Ryu. Elas descobrem Latifa dormindo com as artes espirituais ao redor dela e assumem que Ryu a sequestrou, sem ouvir o que ele diz. Elas o prendem e o deixam inconsciente com um fluxo de eletricidade, levando-o como prisioneiro. Enquanto flutua dentro da dimensão mágica, Ryu se pergunta quem é a garota deitada à sua frente, mas ela também não sabe sua própria identidade. No entanto, ela sabe sobre a verdadeira identidade de Ryu, dizendo que seu nome verdadeiro é Haruto. Ela revela estar ligada a ele e pertencer somente a ele. Logo depois, ela desaparece, e uma voz implora para ele acordar. Ao acordar, Latifa corre e o abraça, chorando. Um ancião da vila vem pedir desculpas pela forma como o trataram, e todas as garotas se ajoelham para se desculpar. Após libertá-lo das correntes, o ancião explica que ele se encontrará com os outros anciãos da vila no dia seguinte, mas deixa-o descansar durante a noite. Na manhã seguinte, Ryu vai para o centro da Árvore do Mundo e encontra os 3 líderes da vila, que se desculpam pela má conduta. Seu único desejo é que cuidem de Latifa, então ele pede para ficar com ela por enquanto, e todos os aldeões concordam. Antes de partir, a Dama Driz, espírito da Árvore do Mundo, aparece e nota o espírito vivendo dentro dele, questionando se ele tem sido incapaz de usar magia, já que os espíritos tendem a sugar toda a habilidade mágica de um humano. Os anciãos reconsideram tratá-lo como um santo, e uma das garotas o leva de volta para sua casa. Latifa mostra empolgada a nova casa para Ryu, e uma das garotas pergunta em qual quarto ele quer que eles durmam, revelando que os 3 vão morar com Ryu. Úrsula confessa que foi ideia dela terem vivido juntos, o que ajudará Ryu a aprender sobre as tradições da vila e permitirá que Latifa faça amigos íntimos que possam cuidar dela. Ryu aceita a proposta felizmente e deseja que vivam felizes juntos. Ao longo dos meses, Ryu aprende a magia espiritual da vila e passa seu tempo aprendendo sobre a cultura local, seja trabalhando na agricultura, consertando metal ou treinando com os habitantes. Um ano se passa até que o grandioso festival espiritual se aproxime. A Dama Driz aparece para dar início ao festival, enquanto ao longe um grifo carrega 2 homens para dentro de uma caverna de dragões. De volta à vila, as festividades começam, e as garotas pedem para Ryu juntar as camas. Após beberem um pouco de vinagre de maçã, uma delas diz que isso não aprofundará a amizade com Ryu, mas as garotas expressam o desejo de algo mais profundo entre eles, notando que ele ainda parece distante. Ryu decide revelar algo para Latifa enquanto Úrsula se aproxima dele. Do outro lado da vila, Ryu decide que eles vão descansar ali naquela noite e parte para investigar a área, deixando seu subordinado com um artefato para se localizar se precisar. Enquanto isso, Ryu leva Latifa para um local isolado, onde ela pede para brincarem juntos, mas Ryu questiona se ela está feliz vivendo ali. Ela diz a ele que ama o lugar e está feliz por ter feito todos esses amigos próximos ao longo do tempo, o que deixa Ryu contente em ouvir. No entanto, ele revela que em breve estará deixando a vila, ele tem seguido em direção ao leste o tempo todo e não pode mais levá-la consigo. Latifa corre chorando, e Lady Dassas adverte os aldeões sobre a iminente presença de todos os Vivern, enviando um exército de mulheres feras para descobrir o motivo de seu agrupamento. Ao mesmo tempo, Rus infiltrou-se na parte mais profunda da caverna dos Vivern e encontrou todos os ovos que estavam escondidos em outro lugar, começando a guardá-los em sua caixa de vazio. As mulheres feras continuam procurando na floresta até encontrarem o grifo. Ao se aproximarem do homem, ele segura uma faca contra elas e começa a voar para longe. Sua líder tenta derrubá-lo com seu raio, percebendo que ele está indo em direção à árvore do mundo. Antes que possam fazer qualquer coisa, um viver gigante aparece por trás, e o homem mal consegue desviar de seu ataque.
Os outros viver conseguem alcançá-lo, e, depois que Rus reúne todos os ovos, ele esmaga a pedra para parar o coração de seu subordinado, fazendo-o cair do grifo. Latifa volta para a vila, e o ovo cai na frente dela, quebrando-se em pedaços. Ao olhar para o filhote de dragão, o viver negro aparece diante dela e grita de agonia ao ver como seu filho foi ferido. Ele prepara um ataque de sopro de fogo em direção a Latifa, mas Alma conjura seu tornado de vento para salvá-la do ataque. Ela convoca seu familiar besta e tenta enfrentar o viver negro sozinha, mas seus golpes de martelo não têm efeito, e ela é arremessada de volta em direção à árvore. Assim que se recupera, o viver aniquila seus familiares bestas com um sopro de fogo, e Latifa tenta distrair o dragão para comprar um pouco de tempo para a Alma. Ela continua correndo, mas o dragão bloqueia seu movimento e está prestes a pisar sobre ela quando Ryu lança um Icicle para derrubar o dragão e leva Latifa para longe do perigo. Ele salta novamente em direção ao dragão e usa suas novas técnicas espirituais para esmagar o viver negro com as mãos nuas. O viver prepara seu sopro de fogo infernal final, mas Ryu lança sua esfera de vento em direção ao dragão para evitar seus movimentos. No entanto, teve pouco efeito, então Ryu continua lançando sua habilidade Giga Inferno na boca do dragão e fecha sua mandíbula, fritando seu cérebro instantaneamente. Após ver a derrota de seu líder, os demais viver recuam. Todas as garotas ficam chocadas por ele ter derrotado o viver negro sozinho, e Latifa o abraça em agradecimento por tê-la salvado. Na manhã seguinte, ela pede desculpas pela forma como reagiu, dizendo que já sabia que esse dia chegaria, mas estava com medo de que ele quisesse se livrar dela. No entanto, Ryu a conforta, dizendo que nunca iria querer se livrar de sua irmãzinha. Então, ele revela o verdadeiro motivo de estar viajando para o leste, em direção à região de lá, seus pais costumavam viver, então ele quer finalmente chegar lá. Esta é a primeira vez que Latifa aprende algo sobre ele, então ela decide revelar algo sobre si mesma também. Antes de nascer neste mundo, ela havia morrido antes e reencarnado de um lugar chamado Japão. Ryu acredita nela, dizendo que ele era do mesmo tipo de pessoa que ela, e deseja que ele tivesse revelado a verdade sobre sua situação desde o início, mas estava preocupado por estar se apegando a arrependimentos daquela época. Ela se pergunta se esses arrependimentos ressurgiram, e Ryu confessa que estaria mentindo se não tivessem, mas ele jurou se tornar forte neste mundo para compensá-los. Ela promete que também se tornará mais forte por ele e que estará esperando até o dia de seu retorno. Uma semana depois, Ryu se prepara para partir, e o líder anão lhe concede uma espada e uma capa feitas do viver negro, dando-lhe a habilidade de ocultar seus poderes. Apesar de a capa parecer fina, ela tem o maior valor de defesa de todas as capas neste mundo. Todos lhe dão presentes, e, embora Ryu não saiba como carregá-los todos, o ancião final lhe dá uma bolsa de espaço-tempo, um item de tesouro nacional, agradecendo-o por salvar sua vila. Com seu novo espaço-tempo, Ryu guarda todos os presentes e promete que virá correndo se eles precisarem de ajuda. Todas as garotas desejam uma viagem segura para ele, e Latifa corre para abraçá-lo. Ele se prepara para partir e começa a voar, mas Latifa começa a chorar. Após 2 semanas espreitando na vila, Ryu não encontrou nenhuma pista sobre sua mãe ou pai, então ele decide se encontrar com os aldeões. 2 das garotas o cumprimentam enquanto regam as plantas, mas quando seu o vê, sente água saindo de um tipo diferente de jarra. Ela o leva para a casa de sua avó, e Yuba se pergunta se ele é de um país diferente pelo estranho traje que está usando. Ryu revela que viajou pelas terras para finalmente chegar ali, e enquanto preparavam o jantar, ele explicou que sua família costumava viver ali, seus nomes eram Zen e Yami, o que choca a avó. Ela pede a Ryu e a Seu que saiam para que possam conversar em particular e pede a Ryu mais detalhes. O único que Ryu sabia sobre seus pais era que seu pai falecera antes que ele pudesse conhecê-lo, e sua mãe foi assassinada quando ele tinha 5 anos. Sua meta de vida sempre foi chegar a esse lugar depois que sua mãe fez essa promessa, e tudo o que ele queria era fazer uma sepultura para eles em sua terra natal. Ao perceber sua semelhança com eles, Yuba descobre que ela era a mãe de seu pai. Ela agradece por ele ter vindo, mas diz que já fizeram sepulturas para eles. Então, ela o leva aos locais de sepultamento. Ryu se ajoelha, deixando seus pais saberem que finalmente chegou lá enquanto presta seus respeitos.
Sua avó explica que ambos tiveram que escapar do país secretamente, mas ela não pode ser a pessoa a expor a verdade sobre eles. No entanto, se ele estiver disposto a ficar ali com ela, ele pode aprender mais sobre eles. Seu único parente agora é Rory, que acontece ser prima de Rio, e em Alabama, você sabe o que isso significa. Ela se afasta e diz a ele para aproveitar sua paz ali. Na manhã seguinte, Rio acorda cedo para começar a ajudar, mas o desenvolvimento de Alabama começa mais cedo do que o esperado. Enquanto cozinhava, Rio usou as mãos para fazer as comportas de Rory se abrirem, e Seu entrou neles com seu irmão, Shin. Ele percebe que agora vai ter que competir pela atenção de sua irmã, mas acaba devorando a carne de Rio depois de terminar de comer o creme azedo de Rio. A avó pediu a ele para levar Rio para caçar, então ele o desafia para uma corrida até o campo. Assim que ele sai, Rory sabe que está prestes a ter um duelo no Velho Oeste por seu primo, e eles competiriam para ver quem pode ser atingido pelos tiros de sua pistola. Dentro da floresta, Rio abate um pássaro raro com sua primeira flecha, e Shin percebe que terá uma competição acirrada, mas as gerações de incesto têm lentamente apodrecido seus cérebros, e eles começaram a caçar com seus arcos ao contrário. Shin se pergunta por que não fez um único disparo, então ele se afasta com raiva, com toda a sujeira que se acumulou sobre seu corpo. Ryu decide construir uma casa de banho bem ao lado de sua casa usando suas artes espirituais, mas as garotas começam a espioná-lo, e à medida que as semanas passam, Ryu se torna lentamente um morador típico da vila. E finalmente chega o dia da colheita. Um grupo de homens começa a gritar por ajuda, e do outro lado da vila, 3 homens ameaçadores pensam que Rory e Seu se transformaram em mulheres bonitas. Shin se prepara para socá-los, mas Rory lembra a ele que isso poderia começar uma guerra, já que Gon é filho do presidente da vila vizinha. Ela pergunta a Gon por que ele está na vila delas, então ele diz que quer ficar na casa de Rory à noite, já que pode ser o marido dela um dia. Shin grita para ele sair logo e avança para socá-lo, mas Gon bloqueia seu golpe e o estrangula com uma única mão. Yuba aparece e pede a ele que solte Shin. Ela pede desculpas em nome dele e permite que Gon fique dentro de uma cabana de hóspedes, desde que não saia dela. Ao se afastar, Gon percebe Ryu e acha que ele é feio, então tenta tripá-lo. Ele precisa de leite, diz Yuba. Ela diz a todos para ficarem de guarda durante a noite, mas como Shi mora sozinho com Seu, ele implora a Yuba que a leve para dentro para passar a noite, e ela concorda. Antes de dormirem, Ryu pede a elas que coloquem um amuleto protetor no canto do quarto para a noite. Dentro da cabana de Gon, seus capangas ficam impressionados com quanto ele destruiu seu próprio carrinho, e Gon diz a eles que eles vão aproveitar sua pequena visita amanhã.